O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e irá contra este povo, e a ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, minha querida irmã, que maravilha estar neste dia. Vocês repararam que a vestimenta, a dalmática, o paramento, ele é festivo, né? Pode ser branco, pode ser dourado, né? É tom de festa, né? Hoje é dia de Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora das Graças, que vem nos mostrar a intercessão da mãe, que está sempre junto de nós, querendo ajudar os teus filhos, que somos todos nós. João, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí a tua mãe, né? Todos nós somos filhos desta mãe, desta mulher que intercede por cada um de nós. Na aparição, Nossa Senhora vai dizer que muitas graças não são derramadas sobre as pessoas, porque rezam errado, rezam mal, ou porque não pedem, porque não rezam, ou porque rezam e rezam errado. Se nós rezarmos com maldade, na maldade a gente não recebe. Por quê? Porque não é as palavras, né? Mas é o coração, Diante de Deus nós temos que ser verdadeiros, porque o Senhor escuta, mas Ele sabe muito bem qual é a intenção do nosso coração. Daí as graças que são derramadas, sim ou não. Se nós quisermos alcançar as maravilhas de Deus, a graça de Deus, nós podemos aprender com os grandes homens da história, né? Aprender com os santos, todos os santos. Hoje, na primeira leitura, Daniel, né? Daniel, que ali a morte já estava garantida para Daniel. Então nós temos que entender e aprender com os grandes homens, Mas o que pensa um grande homem? Você reparou no Salmo? O que diz o Salmo? Ora, o Salmo é o que deve
ser e como deve ser a nossa oração. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Veja, você vai rezando e vai orando na verdade do seu coração a Deus. É aqui que está a graça. E por que você acha que Daniel foi protegido? Por que Deus, mais uma vez, enviou alguém? Enviou quem? Um anjo, para proteger. Proteger o quê? Daniel. Para mostrar que, sim, o Deus dele, que é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. Mas ele foi e testemunhou para todos nós. É por isso que está na Sagrada Escritura e é por isso que nós estamos meditando no dia de hoje. Vamos rezar, meus irmãos, para que nós possamos ter este coração de Daniel. Mais uma vez, louvai e exaltai do fundo do coração a quem? A Deus, pelos séculos sem fim. Olha lá, olha que beleza de salmo. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geadas e frios, gelos e neves, noites e dias, luzes e trevas, raios e nuvens, ilhas e terra. Ou seja, toda a natureza deve louvar a Deus por toda a criação. É esta consciência do poder de Deus, da presença de Deus, das maravilhas de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E se nós queremos sentir Deus, nós temos que orar de verdade. E como é que nós oramos de verdade? Olhando para o íntimo do nosso coração, dentro de nós. Aliás, quem busca muito fora, é um reflexo, quando a gente age assim, quando a gente se apega a muita coisa, você vai ver que a sua vida é um vazio. Porque quanto mais você busca as coisas por fora, isso é um reflexo do vazio que está por dentro de você. É um reflexo do seu vazio. A palavra de Deus e o catecismo da igreja vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que nós somos criados, aliás, pelo Criador que é Deus, e nós somos criados com esta sede, com esta saudade de Deus. E isso não tem fim. O nosso coração ele é grande demais, a nossa alma ela é grande demais. Por quê? Porque ela é habitação de Deus. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Então cuidado com os teus apegos. Desapega. Se entrega a Deus, se joga em Deus, confia em Deus, tenha a maturidade de confiar em Deus. Repara bem, todas as vezes que nós estamos angustiados, todas as vezes que nós nos angustiamos, você vai reparar o vazio que vai te dar, porque você se apegou. E quando a gente se apega nas coisas, é dinheiro, é casa, são pessoas, são isso, é aquilo, ideologias, enfim. É por isso que a tristeza vai nos pegando. É por isso que as coisas vão nos manipulando. Porque nós não olhamos para aquele que de fato veio para nos libertar, que é o Cristo Senhor. Ele se entregou na cruz justamente para isso, para que você possa ser livre. São Paulo ele vai nos ensinar, São Paulo vai nos mostrar a beleza dessas palavras que eu estou falando. Ele vai dizer, é por isso que ele combateu o bom combate, porque ele vai dizer, e ele aprendeu e ele viu, que só a graça, só a presença de Deus basta, só isso basta. A graça de Deus, a presença de Deus vale mais do que tudo. Tudo significa tudo, tudo significa tudo. Aí o tudo você pode pôr as coisas, o que você quiser, você coloca aqui, ó. Vale mais que isso, vale mais que aquilo? Vale mais que tudo. Deus vale mais que tudo. A graça, a presença dele vale mais do que tudo. Por quê? Porque a resposta é muito simples. Porque nós estamos falando de Deus. Estamos falando do eterno. Estamos falando da eternidade.
Se alguma coisa vai me tirar da presença de Deus, não vai, não faça, não faça. Porque a sua vida está em jogo, a minha vida está em jogo, a nossa sobriedade está em jogo, a nossa vida está em jogo. E sabe o que acontece? Ó o tempo, ó o tempo, ó o tic-tac do tempo, ó o relógio. O relógio para, o tempo para, ó, não para, não para. A gente fica assim a gente sai fora de nós. E quando vai ver, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma vida inteira se passou. Meu Deus, o que fazer? O que fazer? Desperta tu que dormes, desperta-te, acorda. Vamos olhar vamos aprender com os gigantes, os grandes. Quem são os gigantes? Quem são os grandes? Aqueles que aprenderam com Jesus, aqueles que aprenderam com Deus. Estes são os gigantes. Então, para que nós possamos ver mais além, mais longe, precisamos de subir nestes ombros, destes gigantes, destes grandes. Homens que deixaram se preencher por Deus e vêm nos ensinar. É por isso que Deus, Ele sempre, veja, Novo Testamento, Antigo Testamento, Deus, Ele sempre eleva, sempre levanta homens, e preenche o coração desses homens dele. Para quê? Para que possa conduzir as pessoas. Deus não levanta pessoas e não preenche o coração de pessoas só por elas mesmas. Não. É porque ela vai ser referência para muitas pessoas. Pensa nisso. Um homem de Deus que te leva para Deus, um homem de Deus que te mostra Deus, é porque ele foi preenchido por Deus justamente para isso. Primeiro, para ser coerente, nós já falamos sobre isso, para ser coerente, ter a coerente e assim ajudar. Ser luz, todos nós somos luzes, todos nós temos, é por isso que essa a vela está acesa, né? Esta vela significa a fé, significa cada um de nós, que precisamos com a fé da nossa vida acesa, estar no lugar certo. E qual que é o lugar certo? Deus, a presença de Deus, na presença dele. Porque se apagar, meu filho, se você se apagar, olha, você fecha o olhar, é a sua consciência que se fecha, apagou. Não é assim? Tá alienado, tá perdido. Aí você começa, com a fé apagada em Cristo, a gente começa a olhar para muitas coisas, e as outras coisas começam a dominar a gente. E nós começamos a questionar Deus, achar que Deus não é tudo isso, não. Nós questionamos Deus, brigamos com Deus, até ofendemos a Deus. Tá vendo? Não está no lugar certo. Você está acendendo a sua fé em outros deuses. E sabe como é que chama isso? Quando você acende a sua fé, a sua consciência em outros deuses, você sabe como que chama isso? Idolatria. Isso se chama idolatria. Só Deus tem o seu lugar. Ele é o rei do universo. Ele deve ser o rei de nossa vida e o rei de nossa história. Nós vimos aqui no Evangelho, né, toda esta calamidade, e Jesus avisou, não vai sobrar pedra sobre pedra. E Jesus falou a respeito de Jerusalém. Flávio Joséfo, um historiador, né, ele vem nos falar dessa destruição de Jerusalém, que Jesus já tinha falado. Gente, não vai sobrar nada. E de fato, gente, não vai sobrar nada. De fato, não vai sobrar nada. Jesus veio, a palavra está falando que Jesus veio
pela primeira vez, e agora nós vamos se preparar para o Natal, não é assim? Advento do Natal. Então a gente se prepara para o Natal. Esse é o primeiro advento. Jesus veio pela primeira vez desse jeito, humilde, ali no presépio, naquela humildade toda, tal. Jesus sabe o que faz. Claro, ele é Deus. Mas a segunda vinda dele, escuta aqui que eu vou explicar duas coisas. Na segunda vinda dele, ele não vai vir assim não. Não. Ele não vai vir assim não. Ele vai vir para colocar os pingos nos is. Mas independentemente disso, porque isso vai acontecer, acontece que nós vamos ter o nosso julgamento. Porque não se preocupa não com Jesus, se ele vai vir hoje, se vai vir amanhã. Se a gente vai ver, se a gente não vai ver, não se preocupa com isso. A nossa preocupação não deve ser essa. A nossa preocupação deve ser se eu estou na presença de Deus, sim ou não. Onde que nós vimos hoje na liturgia de hoje isso? Na primeira leitura, quando nós vimos Daniel. E a beleza que no final da primeira leitura, nós vamos ver que o anjo de Deus protegeu ele. E os leões não puderam fazer nada com ele. Quem que é o leão, gente? Quem que é o leão que quer te pegar? Qual é o leão que já te pegou várias vezes? São vários, né? Os leões, né? Que já te judiou, que já te rasgou. Gente, Deus está dizendo hoje que está mandando, presta atenção, Deus está enviando e te orientando no dia de hoje e te falando que Ele está te enviando anjos para te proteger. Toma posse desta proteção. Não saia de perto desse anjo, não saia perto de Deus. E esses anjos vão ser apenas gatinhos que não vão poder fazer nada com você. É uma condicional, né? É uma condicional. É permanecendo na presença dele. É ficando com ele que nós vamos vencer estes leões. E esses leões, é interessante que ele vem na nossa cabeça, ele vem nos nossos sentimentos, no nosso coração. Esses leões vêm atazanar o nosso passado, esses leões vêm atazanar o nosso futuro, esses leões vêm nos tirar da presença de Deus, esses leões vêm nos falar. Não é assim que também está na Escritura, fala que o diabo é como um leão que ruge, procurando a quem devorar, não é assim? É assim. O demônio é este leão que ruge, buscando a quem devorar. Se a gente ficar na presença de Deus, Ele não vai nos devorar. Mas é fácil ver, todas as vezes que a gente saiu da presença de Deus, o que Ele fez com a gente. O que Ele fez com cada um de nós. Mas graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor, porque nós estamos aqui e ouvindo a palavra de Deus, dEle. Você pode ter uma certeza de uma coisa, meu irmão. O leão não está gostando nada disso. O leão não está gostando nada disso aqui. Não, está gostando. Sabe por que não está não? Porque Deus está falando no seu coração. Isso que é bonito. Você está entendendo sim ou não, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Vou perguntar mais uma vez. Pensa bem. Você está entendendo o que Deus falou no seu coração? Sim ou não? Sim. Pensa bem, gente. A resposta não é para mim, não. É para Deus. É você tomando posse da palavra de Deus, dizendo: Senhor, eu entendi. Me dai a graça de ficar na sua presença. Porque eu sei que esses leões que rugem, buscando me devorar, agora eu sei que se eu ficar na sua presença, ele não vai conseguir. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.